A fonte da vida. A fonte da vida. Chamamos de vida todo organismo que se move. Esse é o conceito de vida. Vida é todo organismo que se move. A vida é o percurso entre nascimento e morte. Vida é percurso entre nascimento e morte. Só que, quando então falamos que tudo que está em movimento tem vida, como então explicar a vida de Cristo e a vida sem Cristo, sendo que todos têm vida? Se a gente parar para analisar, então, todos que estão respirando agora estão vivos. Essa é a concepção. Só que existe uma vida periódica e existe uma vida que é uma vida completa. A vida incompleta é sem Cristo e a vida completa é com Cristo. Então, debaixo desta análise, eu entendo que a vida periódica a gente pode chamar também de existência. Existência. Então, as pessoas que estão respirando agora, elas têm uma partícula de vida, elas existem e elas têm uma partícula de vida. Mas para eu entender a vida, eu preciso então ir na origem da vida. Eu preciso então descobrir onde está a fonte da vida. E nessa noite, Deus está nos convidando a conhecer a fonte da vida. E a fonte da vida é Jesus. Jesus é a fonte da vida. Mas para conhecer, então, eu preciso ir na origem da vida. Onde está então a origem da vida? Já diria Sérgio Chapelain: quem é a vida? Aonde vivem? Do que se alimentam? Quem é a vida? Onde está a vida? Nós estamos no país Brasil. O Brasil não começou quando você nasceu. Só se tiver algum Matusalém aqui, que já está com 900 anos, né? Ou pelo menos 500 anos, né? 500 anos de Brasil, e aqui nada mudou. Então, 500 anos. Você, para conhecer um pouco do Brasil, entender um pouco de Brasil, você tem que ir lá pelo menos em 1500. Sim ou não? Historicamente, você vai conhecer Brasil a partir da colonização do Brasil e tudo mais. Vai conhecer um pouco do que é Brasil, você não vai conhecer tudo. Você vai conhecer tudo de Brasil, que foi o primeiro que nasceu em terra brasileira. Aí você vai conhecer o Brasil. Eu estou dando esse exemplo para você entender a vida, é a mesma coisa. Para você entender a vida, não adianta você entender a vida a partir do momento que você nasceu. Você não pode entender a vida a partir da sua conversão, por aquilo que você entende como vida. Existe uma origem da vida. A vida começou em algum lugar. A vida existe, na verdade, muito antes da humanidade ser criada. Muito antes do primeiro homem existir, a vida já existia. Tanto que em Gênesis, Deus chama o homem e sopra nele o fôlego de vida. O homem foi feito, era na verdade uma massa que foi feita do pó da terra, do barro, e ali o homem não tinha o fôlego. Então Deus fez daquela massa, daquele barro, Deus agora queria que o homem tivesse a essência dele, e a essência de Deus é a vida. Então Deus sopra o fôlego de vida no homem. A partir daquele momento o homem tem a vida de Deus. Só que através do pecado, o homem morreu espiritualmente. E aí você sabe a história. O homem comeu do fruto proibido e tudo mais, e o pecado entrou, e o pecado fez com que o homem morresse. O homem agora perde a vida completa de Deus, porque no início o homem recebeu a vida inteira, a vida completa de Deus, não só uma partícula. Mas aí depois, quando o homem ele peca, ele perde essa vida completa. Agora a partícula do homem agora é uma partícula que está em contagem regressiva. No momento em que nós nascemos, nós começamos a morrer. No momento que você nasce, de qualquer ser humano nasce, ele já está em contagem regressiva para a morte. Já parou para pensar nisso? A maioria dos seres humanos hoje estão em contagem regressiva para morrer. E aí? Então hoje, a grande busca das pessoas é pela sobrevivência. Os homens não vivem mais, eles sobrevivem. Sabe o que é sobrevivem? É uma vida sobre a vida. Sobreviver. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo.
Deus não te criou para sobreviver. Você só sobrevive quando você não tem vida. Mas quando você tem uma vida, você não precisa sobreviver, porque a vida mesmo já te preenche. E aí a importância de você entender a vida. Você precisa entender a vida como ela é. Você precisa estudar a vida, entender a vida. Você precisa mergulhar nessa vida. No momento que você faz isso, então você começa realmente a falar: não, eu não nasci só para existir. Eu não nasci só para existir. Eu estou existindo, eu estou sobrevivendo, eu não quero viver. Eu quero viver, a minha vida tem que ter sentido. Hoje as pessoas vivem nessa busca da sobrevivência. As pessoas vivem para trabalhar. As pessoas gastam sua saúde, vão morrendo. Trabalham tanto que vão morrendo. Tem pouco tempo para se divertir, tem pouco tempo para curtir, tem pouco tempo para ser feliz. Tem pessoas hoje que estão num carro importado, estão morando numa casa de luxo, estão morando num bairro top da galáxia, mas continuam vazias, mas continuam morrendo aos poucos. A partícula está acabando, de repente aparece uma enfermidade no meio do caminho. E quantos ao descobrir uma enfermidade sem cura, quantos dariam tudo? Aliás, quantas pessoas que já deram tudo, quantas pessoas de posse que já deram tudo por 1 minuto a mais de vida. Aquele repórter famoso lá, o Marcelo Rezende, quando ficou sabendo que estava doente, ele gastou muito dinheiro com os produtos naturais lá do Ribeiro lá. Morreu depois de 3 meses. 3 meses. Esse foi o percurso de vida do câncer descoberto até o último suspiro. Então a gente tem que começar a analisar o que a gente quer para a nossa vida. E eu vim aqui para te trazer a revelação, porque a Bíblia fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é: tem uma vida muito melhor, que nós não conhecemos, ou talvez se conhecemos uma parte. Hoje vamos conhecer tudo. Hoje o Senhor nos chamou para conhecer a vida verdadeira, a vida original, a vida completa, e nós seremos revestidos com esse poder de vida hoje aqui na igreja. Você veio aqui na igreja porque você existe, mas a partir de hoje eu declaro: você sai daqui para ter uma vida verdadeira. Você sai daqui para ter uma vida abençoada. A Bíblia fala em João capítulo 10, no versículo 10: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então fala para quem está do seu lado aí, fala assim: irmão, acorda, o ladrão vem para roubar, fala de novo, fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar morte. Foi isso? Jesus veio para melhorar a sua vida mais ou menos. Jesus veio para te dar uma bençãozinha que você está precisando. Jesus veio para te dar vida. E não é qualquer vida. Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor, porque é a vida abundante que Ele tem reservado para você. Jesus é a vida. João capítulo 14, versículo 6, Ele se revela como a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus se declara como a vida. Em João, no capítulo 6, no versículo 47, eu sou o pão da vida. Jesus se revela como a vida em João 6, versículos 53 e 54. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem vida, e quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida. Ele declara então: você quer ser revestido por uma vida completa, ou você quer continuar com essa partícula? A partícula de vida que Deus colocou no ser humano, ela dura entre 100 e 120 anos.
Se tiver alguém forte aqui, talvez você chegue lá. A mulher mais velha do mundo morreu esses dias, mas é o máximo que dá para chegar. Mas o Senhor hoje Ele quer dizer para você que Ele tem uma vida que vai sobressair essa partícula de 100, 120 anos. Ele vai começar a te revestir com essa vida. E o Senhor, eu estava meditando nessa palavra. Eu falei, Deus, como que eu vou explicar para eles? Deus falou, manda eles imaginarem um carro 1.0 e um carro com 1000 cavalos. O carro 1.0 é um carro com uma partícula de vida, e o carro com 1000 cavalos, que sobressai, que não dá nem para ver na foto, só a fumaça do acelerador. Essa é a vida de Jesus, é a vida que Deus tem para cada um de nós. E eu quero declarar que você vai sair daqui para realmente viver tudo que Deus preparou para você. A partir de agora começa um novo tempo, uma nova vida, se você quiser. A vida abundante, ela consiste, ela está acompanhada. O que é a vida abundante? A vida abundante está acompanhada, é o alimento, é a saúde, é a alegria, é a bênção na tua família, é a bênção no teu casamento. Essa é a vida abundante. A vida abundante que Jesus falou são os elementos que acompanham a nossa vida. Os elementos, a abundância da vida não é a vida. A abundância são os elementos que Ele coloca para nós termos uma sensação, nos sentirmos supridos, nos sentirmos alimentados pela vida, e termos a sensação de que não temos falta de nada. Essa é a verdadeira vida. São os elementos que acompanham a vida. Mas os elementos ainda também não é a vida, porque a verdadeira vida é Jesus. Porque se você basear a tua vida no dinheiro, e o dia que você não tiver dinheiro, se você basear a tua vida na saúde, e o dia que você perder a saúde, se você basear a tua vida nas vitórias, e o dia que você perder, o que vai acontecer? Você vai desistir de tudo? Deus não está comigo? Não, eu preciso ter uma vida além dos elementos que acompanham na abundância que Jesus prometeu. Jesus prometeu uma vida abundante. Só que essa vida abundante, ela não pode ser o foco da nossa existência. E o que tem feito as pessoas hoje buscarem esses elementos, muitas vezes faz com que as pessoas se desviem de Deus, fazem com que as pessoas percam a sua atenção naquilo que é principal. Nós podemos desfrutar de todas as coisas boas que Deus nos dá, mas a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas, porque são coisas passageiras. Então eu não posso viver uma vida a minha felicidade baseada nas coisas materiais. Eu não posso viver uma vida baseada naquilo que é financeiro. Eu não posso viver uma vida baseada naquilo que são vitórias aparentes. Eu não posso viver de aparência. Quantas pessoas que vivem de aparência? Quantas pessoas que hoje na rede social tá feliz, mas por dentro está triste? Quantos corações angustiados, quantas pessoas definhando emocionalmente, perdendo vida, porque não tem vida dentro de si, porque não tem vida no seu interior. Você não tem vida no seu interior, você está morrendo, aí você vai para a igreja para tentar ver se Deus põe um dinheirinho na sua mão. Isso não é vida, isso daí é você se enganando, é você folheando um vazio que está dentro de você. Você não precisa de uma roupa nova, você não precisa de um carro novo, você não precisa de uma casa melhor, você não precisa dessas coisas. Isso daí é um acréscimo de Deus, Deus pode te dar, mas o que você precisa é ter vida no seu interior. Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão no seu interior. E hoje eu pergunto, será que rios de águas vivas estão fluindo dentro do seu interior? Será que você tem vida com Deus? Será que você tem vida espiritual? Será que você tem vida mesmo na dificuldade, mesmo na luta? Será que ainda você tem força para lutar? Se você não tem, você vai sair daqui tendo, em nome de Jesus. Você vai parar de viver uma vida enfadonha, você vai parar de viver uma vida se arrastando. Vai vir uma disposição aí dentro de você que você nunca teve, porque essa é a verdadeira vida. A vida que Jesus Cristo quer dar para você. Você crê em Jesus, você deixa Ele reinar dentro de você,
Ele começa então a trazer uma vida dentro do teu interior que você não conhecia, uma vida, você começa a descobrir uma vida, aleluia, que você antes não conhecia. Essa vida é chamada a vida espiritual, e eu quero declarar que nós vamos sair daqui para viver uma vida espiritual. Olha para quem está do seu lado, fala: você vai sair daqui hoje para viver uma vida espiritual. Amém? Você não olhou por quê? Olha para uma pessoa, olha para trás. Você vai sair daqui para viver uma vida espiritual. Profetiza, você vai ter vida espiritual. Você vai ter uma alegria que não vai vir da bebida. Você vai ter uma alegria, você não vai ter uma paz que não vai vir da droga. Você vai ter uma alegria que independentemente, você não precisa estar do lado de ninguém para você estar bem. Você vai ser feliz independente das pessoas. Você vai ser feliz independente da promoção que você vai receber na tua empresa. Você vai ser feliz independentemente se você for escolhido pelos homens ou não, porque eu sei que a maior eleição eu já tive na minha vida, que foi a eleição de Jesus na minha vida. Ainda que os homens me desprezam, Ele me elegeu, Ele me escolheu, eu estou aqui, e eu sei que Ele me elegeu com um propósito para me salvar, porque Ele me ama. Quem tem Jesus tem a existência recheada. Amém? Quem tem Jesus tem a existência recheada. Pior coisa que tem, você ir na feira, pedir um pastel e vir só massa. Quem já fez isso? Quem já pediu um pastel e você foi procurar o recheio, aí comeu, não tinha recheio. Vida sem Jesus é pastel sem recheio, meu irmão. Pastel sem recheio. Agora, quem aqui já foi numa feira que pegou um pastel recheado? Você falou: nossa, que pastel diferente, que pastel que é recheado do começo ao final. Ou seja, essa é a vida com Jesus. A vida com Jesus, você pode morder, que você não vai morder massa. Você vai morder e vai ter recheio. Você vai morder e vai ter alegria. Você vai morder e vai ter paz. Nicodemos chegou perto de Jesus cheio de conhecimento da letra, e falou assim: Jesus, o que eu faço agora? Tu és a vida. Jesus falou: você precisa nascer de novo. E aí, como assim eu vou nascer de novo, já sendo velho? Sendo velho eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus falou para ele: você precisa nascer da água e do Espírito. Da água é o batismo nas águas, do Espírito é receber Jesus como Senhor da sua vida. A vitória contra o pecado, a vitória contra o mundo, a vitória contra a morte, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Porque Jesus, sendo Deus, a Bíblia fala em Filipenses 2,5, Jesus sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes desceu para a terra, tomou a forma de servo, pelo que ele morreu por uma morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, e colocou o nome de Jesus acima de todo nome, para que todos os joelhos nos céus e na terra se dobrem ao nome de Jesus, e declarem que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, Jesus, Ele desceu, e Ele sendo a fonte da vida, Ele desce, e Ele fala: eu abro mão da toda a vida que eu tinha, para receber também uma partícula de vida, uma partícula em contagem regressiva também, e com 33 anos, Ele fala: agora eu vou dar o fim nessa partícula, para receber novamente aquela essência, aquela fonte que eu tinha. Eu abro mão de uma partícula para receber uma fonte. Vou repetir: eu abro mão de uma partícula para receber uma fonte. Hoje Deus está nos chamando: abro mão de uma partícula para receber uma fonte. Por isso que Jesus falou: aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, a sua partícula, por amor de mim, achá-la-á, mas não achará a partícula que deixou, achará a fonte da vida. E Jesus, Ele vai, Ele fala: ninguém pode me matar, ninguém pode tomar a minha vida, eu mesmo a entrego para depois a tomar de volta. E aí, quando Ele é colocado na cruz pelos homens, ali os últimos suspiros, Ele agoniza ali na cruz, ou seja, aquela partícula que seria um fim, como de todos os homens. Na verdade, Satanás já estava acostumado a acabar com a partícula de vida dos homens. Ele veio para roubar, matar e destruir, e com Cristo ele achou que ia ser a mesma coisa. Quando ele coloca Cristo na cruz, ele fala: agora acabou, mais um homem que se dizia de Deus e tudo mais, e que eu destruí. Mas ele se esqueceu de que Jesus,
ele não poderia matar, porque Jesus não tinha pecado. O pecado é o aguilhão da morte, já diz em Romanos, o aguilhão da morte é o pecado, mas a morte foi tragada pela vida, porque o meu Redentor venceu a cruz. A partícula de vida que se encerrou em Cristo sem pecado, agora ele vai para um sepulcro depois de 3 dias. Depois de 3 dias, entra novamente a vida completa, entra novamente o poder da vida, entra novamente aquela vida que ele tinha deixado para o Pai. Ele abriu mão de sua glória, ele abriu mão da sua vida, para viver a vida dos homens, para mostrar para os homens que essa vida aqui é muito pequena, perto da vida que está reservada para nós, lá na presença dele daqui a pouco. Ele nos apresenta então a vida eterna. Ele nos apresenta a vida eterna. João 6, versículo 48. Quem comer o pão da vida tem a vida eterna. Amém? E hoje você tem esse pão vivo na sua vida. Você está comendo do pão da vida eterna. Diga assim comigo: eu estou comendo do pão da vida eterna. Olha para quem está do seu lado e fala: você está comendo do pão da vida eterna. Você percebe que o nosso Deus, ele nunca trata com a morte. Deus nunca trata com a morte. A palavra morte existe no dicionário dos homens, não no dicionário de Deus. A palavra morte é o fim da linha para os homens, mas não é o fim da linha para Deus. João capítulo 11, versículo 25: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, e quem crer em mim nunca. Quem crê em Jesus, você tem a certeza da vida eterna. Então se você crê em Jesus, você pode cantar aquela música: porque Ele vive eu posso crer, porque você sabe que tem uma vida te esperando. João capítulo de número 15: se a semente não morrer debaixo da terra, ela não frutifica. Pastor, um dia nós não vamos morrer. O senhor está falando então da vida, quer dizer que nós não vamos morrer? Nós vamos, porque nós somos uma semente, vamos ser colocados na terra para frutificar no céu. Mas há uma vida superior a essa vida. Deixaremos a partícula para receber a fonte. E aí então tudo fará sentido, porque em João 11, Jesus, quando diz eu sou a ressurreição e a vida, ele estava mostrando que a ressurreição viria para ele, mas viria para todo aquele que ele chamar um dia pelo nome. Novamente nós começamos a entender que nós tratamos com Deus de vida. Novamente ele não é chamado Deus de mortos, mas ele é chamado Deus de vivos. Novamente o salmista diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele estava falando de quem? De Jesus sem ver. Davi estava falando de Jesus sem ver, porque ele já contemplava uma vida superior, aquela de rei de Israel. Ele estava falando: existe um trono maior do que o meu. E aleluia, há uma revelação profunda. Você tem que começar a enxergar coisas superiores. Você tem que começar a enxergar onde Jesus Cristo está. Você tem que começar a enxergar a glória que Deus tem para derramar sobre a tua vida, e parar de olhar para a terra e começar a olhar para o céu. Colossenses capítulo 3: não pensemos as coisas da terra, mas pensemos nas coisas do alto. Enchemos a nossa mente, mas não das coisas dessa terra, mas enchemos a nossa mente com as coisas que estão no alto. Não contemplamos esse tempo cronológico, mas contemplamos um tempo kairos, que é um tempo eterno, é o relógio de Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? E o relógio de Deus está correndo para salvar os seus escolhidos. Tratamos com Deus de vida. Em Apocalipse fala do rio da água da vida. Aleluia. Em Apocalipse fala do livro da vida. Se você não sabe, tem um livro no céu, chama livro da vida, não é livro da morte. Quem aqui, você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Quem não tem certeza se o seu nome está escrito lá, hoje você pode ter certeza. Como eu tenho certeza, pastor, se o meu nome está escrito no livro da vida? Se você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se batizou nas águas, seu nome está escrito no livro da vida. Mas se você ainda não fez isso, então o seu nome não está no livro da vida.
Por isso que quando Jesus foi diante da sepultura de Lázaro, lá diante da sepultura de Lázaro, Maria vem chorando e fala: Senhor, se o Senhor tivesse chegado 5 minutos antes, meu irmão estava vivo, agora não adianta mais, meu irmão já morreu. Aí surgiu aquela música: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Porque ele falou: eu não cheguei atrasado. Ah, mas ele morreu. Não, para você ele morreu, para mim ele só está dormindo. Posso ouvir um amém da igreja? Revelação profunda. Para vocês ele morreu, mas para mim ele só está dormindo. Espera aí que eu vou mostrar para você o poder que é em mim, o poder da vida. Onde ele está? Está ali naquele sepulcro. Então tirem a pedra, que eu vou fazer aqui uma oração. E ele fala: Pai, eu não precisava nem orar, porque eu sou a fonte da vida, mas eu vou orar para que esses que estão me ouvindo, eles venham crer que o Senhor está em mim e eu estou em ti. Senhor, ressuscita o meu amigo Lázaro. E ele pega e diz: Lázaro, vem para fora. E naquele momento que ele chama Lázaro, Lázaro ouve. Lázaro já estava morto, mas Lázaro ouve a voz que um dia todos os que tiverem o seu nome proclamado pela boca do Senhor Jesus, que é a fonte da vida, também vai ser chamado para fora do cemitério, também vai ser chamado para fora do sepulcro. Também um dia ele vai falar nome por nome dos salvos. E glória a Deus, que minha avó cantava uma musiquinha que falava assim: quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, cumprimenta o irmão. Quem é salvo e tem certeza, cumprimenta o irmão. Quem é salvo e tem certeza, começa assim a ser mais agradável. Quem é salvo e tem certeza, cumprimenta o irmão. Aleluia! Eu tenho a absoluta certeza da minha salvação. Eu tenho absoluta certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Eu sei que a vida completa está nele. Tem gente buscando uma vida perfeita aqui na terra, vai se frustrar. Tem gente querendo uma vida perfeita aqui na terra, irmão, não dá para ser completo. Quando você está bem no casamento, não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, não está bem no casamento. Quando você está bem no casamento e não tem dinheiro, um fica doente. Quando o outro fica doente e tem dinheiro, é um ciclo sem fim. É uma vida que não dá para ser completa. Mas em Jesus Cristo a vida já é garantida, completa. É só nele que a vida é completa, porque nele encontra cura, porque nele encontra provisão, porque nele encontra a bênção da família. Porque nele sim eu posso viver uma vida feliz e abençoada. Mas fora dele sempre está faltando alguma coisa, igreja. Ele fala do rio da vida, ele fala do livro da vida, ele fala da árvore da vida. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele peca e morre espiritualmente. Leia lá Gênesis. Deus coloca um anjo com uma espada flamejante. Deus coloca um anjo com uma espada flamejante, e o anjo estava guardando a árvore da vida, porque Deus pensou: o homem me desobedeceu, comeu a árvore do conhecimento. Se o homem me desobedecer e comer do fruto da árvore da vida, o homem vai então viver eternamente como eu. Ele põe um anjo. Todo mundo que tentava se aproximar da árvore da vida, o anjo falava: opa, aqui não, essa árvore que vocês não podem comer, essa árvore aqui, quem come vive eternamente. Por que então que agora Deus promete para nós vida eterna, se ele pôs um anjo para guardar uma árvore que tem um fruto que vive eternamente como ele? Por que Deus oferece agora a vida eterna? Porque a vida eterna não vai ser para todos. A vida eterna vai ser só para quem tem Jesus Cristo. Mas Jesus diz que aquele, inclusive diz em Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse, olha o que a Bíblia fala, esse capítulo, nem estava marcado, eu só vou falar aqui para você, olha só, capítulo 22, versículo 18, Apocalipse capítulo 22, versículo 18, olha só essa verdade, olha só, acharam? É fácil também, né? O último capítulo da Bíblia,
Depois disso é só a capa. Hã? Pastor, eu estou craque na Bíblia, hein? Ó, achei rápido, hein? Apocalipse capítulo 22, versículo 18, leia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, leia, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Ai daquele que tirar alguma coisa da Bíblia, ou colocar alguma coisa que não é para colocar, vai ser tirado a sua parte da árvore da vida, ou seja, vai morrer eternamente. O diabo já está condenado, ele e os seus demônios, por isso que ele quer tentar os homens, para que os homens fiquem longe de Jesus, do sacrifício de Cristo, não sejam perdoados os seus pecados, morram nos seus pecados e morram eternamente. Mas quando eu me aproximo de Jesus, o diabo cai por terra, e eu também agora, Romanos 8,37, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu venço a morte, eu venço o pecado, e eu recebo na minha vida a vida eterna. E aí então eu começo a ter paz no meu coração, porque o que eu mais preciso eu já tenho, que é a presença do Senhor na minha vida, e a certeza de que eu vou morar no céu com Ele. João 14, versículo 1, Jesus diz, não turbeis os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu já preparei um lugar para cada um de vocês. Ou seja, tem uma morada no céu, já preparada para nós. A cidade santa, você viu? A cidade santa, será tirada a parte da árvore da vida, e será tirado a cidade santa. Eu não quero, eu vou morar na cidade santa. Quem aqui vai morar na cidade santa? Eu vou morar na cidade santa. Ô irmão, não sei se você vai ser meu vizinho, mas se você for, já se prepara, porque vai ter pagode gospel. Não sei qual que é a ala que você vai querer ir, se é a ala do worship lá do céu, se é a área do louvor pentecostal, se você gosta de girar, se você gosta de cair no manto. Eu não sei o que você vai fazer, eu sei que tem lugar na cidade santa, tem lugar para quem crê em Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E glória a Deus, porque João, ele diz assim, ele quando tem a visão do Apocalipse, ele fala assim para o anjo, quem são esses que vêm com vestes brancas, salpicadas de vermelhos, de sangue? E o anjo fala para ele, esses são aqueles lá que estão vindo lá da grande tribulação, esses são aqueles que estão vindo lá da terra, que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Essa é, João, a visão dos salvos. Mas João fala, mas é muita gente. E ele fala, mas é muita gente mesmo que foi salva. É gente lá de Diadema, é gente lá de Guarulhos, é gente lá de Osasco, é gente aqui da Vila Formosa, é gente aqui da Água Rasa, é gente lá de Jardim Represa, São Bernardo, é gente de todo lugar, é gente de todos os países, de toda raça, de toda cor, de todo credo, que creu em Cristo. Aleluia! E quem são esses que estão vindo como estrelas? Quem são esses resplandecendo como estrelas? Porque primeiro chega o povo e depois chega as estrelas. A Bíblia fala em Daniel. Você está dando risada, Marcos? A Bíblia fala em Daniel, é só você ler Daniel. Daniel, abre lá a sua Bíblia, vai. Daniel, você não falar, o pastor está inventando. O pastor está inventando. Daniel, Ezequiel, Daniel. Daniel está mais difícil, hein? Tem que fazer escola bíblica. Daniel, aliás, fui na casa do Daniel ontem lá ver a filhinha dele que nasceu. Abençoar a vida dela, ele vai vir apresentar. Daniel, capítulo 12. Diga 12. Ou estou indo para o Rio de Janeiro, eu tenho que aprender. 12. É 12, pastor. 12, Daniel 12. Versículo de número 4. Quem achou? Que diz? Tu, Marcos, presta atenção para você não dar risada, hein? Tu, porém, só abri por causa de você, não estava preparado. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e encerra esse livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado do rio.
Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Leia o 10 agora. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, posta a abominação desoladora, ainda haverá 1290 dias. Amém? Tu, porém, segue o caminho, pois descansarás ao fim e te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, tu te deitarás e levantarás depois para receber a tua herança. Tu te deitarás, você também vai morrer, mas você vai levantar para receber a tua recompensa, por você ter ensinado, por você ter ouvido a minha voz, por você ter profetizado ao meu respeito, por você ter obedecido o que eu te mandei fazer, por você ter cumprido o teu chamado na terra. E assim vai acontecer com aqueles que trabalham na obra. Você se deitará, mas quando Deus te levantar, você vai levantar para receber a recompensa daquilo que você está sacrificando pelo Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Versículo 3 que a gente não leu: os que forem sábios, pois, resplandecerão. Ou seja, todo mundo vai ressuscitar, mas o versículo 3 diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Agora leia agora: e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Ressuscitarão, muitos vão deitar, vão ressuscitar porque cumpriram o seu chamado, mas aqueles que ensinaram a palavra vão surgir no céu como as estrelas. Ou seja, para receber então agora o momento da honra do Senhor. Então vale a pena servir a Deus nessa terra, vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena vir todo domingo, vale a pena vir toda quarta. Aliás, estou sentindo a falta de muita gente de quarta. Começa a vir de quarta, irmão, toma jeito, toma vergonha na cara, vem de quarta. A igreja está aqui. Deus estava triste essa quarta passada, porque Ele falou para mim: filho, eu fiz tudo isso daqui, eu dei toda a condição para vocês fazerem tudo, e agora o povo fica lá, está frio, não sei o que. Em nome de Jesus, irmão, se eu falasse que tinha uma bênção para você receber quarta que vem, você não ia vir aqui agora? Se fosse realmente tivesse, é tudo assinado, você não ia vir? Então por que você não vem na quarta? Vem em nome de Jesus, porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus tem grandes coisas para realizar. Deus está falando: você vai resplandecer como a estrela. Aleluia, oh glória a Deus. Quando eu morrer, irmão, olha para o céu: o pastor virou uma estrela para resplandecer. Amém? Glória a Deus, porque para muitos a morte é tristeza, é desespero. Para nós é a festa nos céus, é a alegria que vai realmente ser produzida lá no céu, porque vai ter muita festa lá no céu, em nome de Jesus. Se você não gosta de festa, você não pode ir para o céu. Mas se você gosta de festa, que vai ter de festa, que vai ter de alegria lá na presença de Deus, na presença dos anjos. Amém? E você vai viver uma vida superior a essa que você está vivendo. Hoje o Senhor te trouxe aqui por um propósito. E esse propósito é transformar a sua vida, transformar a sua história. Talvez você está com áreas mortas na tua vida. Talvez você entrou aqui falando: pastor, eu tô me arrastando, estou existindo, eu não estou vivendo, estou existindo. Sabe por quê? Porque você precisa receber essa porção de vida nessa noite. A Bíblia fala de uma mulher que ela estava com o filho morto. E ela foi passando por todo mundo, e todo mundo perguntava: e aí, está tudo bem? E ela falava: está tudo bem. Porque ela falou: Deus não me deu um filho para eu enterrar ele. Deus me deu um filho, e eu vou atrás do profeta, porque na boca do profeta tem a palavra da vida. E ela, quando chega diante do profeta Eliseu fala: o que aconteceu? Ela falou: profeta, eu pedi algum filho. Não, você não pediu. Então, porque ele morreu, eu sei que na tua boca tem poder de vida. E a Bíblia fala em Provérbios 21, que no poder, a língua tem o poder de vida e o poder de morte. E o profeta carregava a vida de Deus.
E quando aquela mulher, ela apresenta o filho, Eliseu, ele entra no quarto que a mulher tinha feito para ele, deita em cima do menino 3 vezes. E depois de 3 vezes, o menino espirra 7 vezes, representando o quê? A perfeição de Deus. E naquele menino, o poder da ressurreição. A Bíblia fala que o espírito do menino que já estava subindo, o espírito do menino desceu no menino de novo, o menino espirrou e o menino voltou à vida. Porque em Cristo há o poder da vida. O poder da vida não estava em Eliseu. O poder da vida estava na palavra que sai da boca do Eliseu, da boca do profeta. O poder da vida não está no pastor. O poder da vida está na palavra de Deus. Quando você entende que na palavra de Deus tem vida, essa vida vem em todas as áreas mortas e começa a trazer a ressurreição. Por isso que se você for em qualquer sepulcro do mundo, você vai ver cheiro de morte, você vai ter ali um ambiente de morte. Mas se um dia você for para Israel, e nós vamos para Israel em nome de Jesus, fazer uma caravana para Israel, você vai ver, quando chega no sepulcro de Cristo, lá não tem um ambiente de morte, lá não tem um ambiente de tristeza, porque está escrito uma plaquinha lá até hoje, escrito assim: Ele não está aqui, Ele vive, Ele ressuscitou. Aleluia! E essa é a nossa esperança. E para terminar, um dia um profeta, Ezequiel, ele teve 2 visões. Eu quero falar rapidinho. 2 visões. Ezequiel 37 e 47. Em 37, ele chega diante de um vale de ossos secos. E aí, o Senhor pergunta assim para ele: poderá esses ossos reviverem? E Ezequiel olha para o céu e fala: tu sabes, Senhor. E ele diz: profetiza sobre o vale. E Ezequiel falou: profetiza sobre um vale de ossos secos? Deus falou: a palavra tem poder. Fala assim: a palavra tem poder. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a palavra tem poder. Quando Ezequiel, ele fala: vem vida sobre os ossos, nenhum vento. Ele chama dos 4 cantos o poder do Senhor. E a Bíblia fala que aquela vida veio e o osso começou a bater com o osso, começou a fazer barulho, começou a criar tendões, nervos. E ali, aquele exército morto agora era um exército vivo. Ele trouxe através da palavra o poder da vida. E você vai usar o poder da palavra na tua boca. Você pode usar o poder da palavra na tua boca, como Ezequiel, e olhar para as áreas que estão mortas ou morrendo na tua vida, e agora falar: vem poder da vida sobre essa área, e comece agora a viver. Eu não aceito morte mais. Não vai morrer, como diz o outro lá, que aprendeu esse segredo, e que tinha, ele era um cara que tinha um sítio, e o que tinha de animal morrendo no sítio dele, ele não aguentava mais animal morrendo, e um dia ele ouviu essa palavra, e ele disse assim: se há poder na palavra de vida, então eu declaro, não vai morrer mais uma galinha nesse sítio. A partir daquele dia não morreu mais nenhuma galinha, porque do poder da vida utilizada. Então use o poder da vida. Profetiza sobre a vida do teu marido, profetiza sobre a vida da tua filha, profetiza sobre a vida da tua esposa, profetiza no teu trabalho. Chega no vale dos ossos secos e fala: este vale vai se tornar um poderoso exército. Este vale de morte vai se tornar um vale de vida amanhã, em nome de Jesus. E para terminar, pode aplaudir, irmãos. E para terminar, Ezequiel tem outra visão. Ezequiel 47, ele fala: vi um trono, como se fosse o trono de Deus, e do lado direito do trono saíam águas, como se fosse uma correnteza, como se fosse um rio. E este rio, ele foi indo, e aonde existiam árvores mortas, e aonde existia a morte, esse rio foi passando, e esse rio foi trazendo vida. E ali então, toda a morte foi quebrada, toda a morte foi tirada, toda a morte foi vencida, pelo rio da água da vida. E Ezequiel falou: aonde esse rio passar,
vai ter vida em nome de Jesus. E eu quero declarar esse rio de águas vivas que estão passando aqui nessa igreja nessa noite. De manhã eu vi como um rio balançando assim. E eu quero declarar em nome de Jesus, este rio vai invadir a tua vida de uma forma, com uma correnteza, que você não vai aguentar o poder, o turbilhão de águas, que vai começar a invadir o teu interior. Se você entrou aqui doente, você vai sair daqui curado. Se você entrou aqui problemático, você vai sair daqui resolvido. Se você entrou aqui com espírito de morte, de suicídio, Deus vai tirar esses pensamentos da tua cabeça, e a partir de agora, você só vai pensar em vida. A partir de agora, você só vai pensar em viver com Jesus. Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus está aqui para trazer vida dentro do nosso interior. Irmãos, eu estou sentindo um mover tão grande da vida aqui, o poder da vida. Eu estou sentindo um poder tão grande. Se eu fosse você, eu ia dar um pulo da sua cadeira, já ficava de pé, porque vida é organismo em movimento. Vida é percurso entre nascimento e dia da morte, para quem existe. Mas para nós, vida ela tem o início no nascimento. Aliás, ela tem início antes do nascimento, porque antes de tu existir, Salmo 139, antes que tu existisse, tu és uma massa informe no ventre da tua mãe, e eu já sabia quem você era. Eu já tinha escrito todos os seus dias no meu livro. Você estava na guerra dos espermatozoides, e Deus já tinha te escolhido. Você estava na guerra, você estava assim, vou chegar primeiro, pá. Tem uns que tentou meter uma rasteira em você, mas você pulou. Você não tem noção que antes de você nascer, você já ganhou uma grande batalha. E você foi lá e entrou e falou: agora fecha a porta aí, que não entra mais ninguém. Depois de mim pode até entrar, mas agora só eu aqui. E quantas coisas aconteceram na sua gestação? E quantas coisas aconteceram na barriga da sua mãe que você não sabe? Quantas coisas você ouviu, às vezes até de rejeição, você estando lá dentro. E ali começou o diabo querer te matar, desde do nascedouro, porque o inimigo, ele deseja matar o plano de Deus sempre no nascedouro. Assim, quando Jesus nasceu, ele foi atrás, Herodes foi atrás de Jesus para tentar matar Jesus, mas Jesus falou, Deus apareceu em sonho para José e falou: foge com o menino. E ele nasceu em Belém. Ele não era para ter sido em Belém, ele nasceu em Belém para fugir da morte, porque a morte queria Jesus desde o início, mas não pôde tocar em Jesus, e a morte não pôde tocar em você, porque Deus tem um plano na sua vida. Sabe por que você fala: pastor, acho que eu estou fazendo hora extra aqui na terra, não queria estar mais aqui, sei lá, minha vida não dá certo. Eu falo para você, você está aqui ainda, até que você conheça a vida verdadeira em Cristo. Você pare de olhar para as situações erradas que aconteceram na tua vida, ou para aquilo que não deu certo, e olha para Jesus. Quando você olhar para Jesus, você vai falar: vale a pena viver. Você olha para Jesus, você fala: vale a pena viver. Vale a pena viver, vale a pena falar do amor de Cristo, vale a pena falar que Jesus, Ele trouxe vida dentro de mim. Nós não precisamos ser evangélicos, nós precisamos ter a vida de Cristo em nós. Quando nós temos a vida de Cristo em nós, é mais do que ser evangélico, porque você fala daquilo que você vive. E hoje eu vim aqui falar daquilo que eu vivo, daquilo que é Cristo para mim, e como saber que existe uma vida após essa vida nossa. E como essa partícula minha hoje eu sei que está revestida da fonte. Aí eu entendo que para quem existe tem um fim, mas para nós essa vida nunca mais vai acabar na presença de Deus.